Está no ar mais uma edição do nosso Confia Mulher, um programa com muitos assuntos voltados para as mulheres, mas que interessam muito aos homens também. A nossa bancada já está recheada por aqui. Bruna Duarte. Olá, tudo bem, gente? Natália Arcanjo. Ois. Então, as companheiras de bancada e hoje com duas convidadas muito especiais. Graziela Piló, que é oncologista clínica e mãe de 3. Bom dia, pessoal. E Mariana Cunha, também oncologista clínica e mãe de 2. Isso aí, no desafio da maternidade e da profissão. Exatamente. E o nosso papo de hoje, gente, importantíssimo. Câncer sem tabus. A informação é a melhor prevenção. Então, a gente vai bater um papo importantíssimo sobre esse assunto que é envolto em preconceitos e que as pessoas têm até medo de falar a palavra câncer. Mas é importante a gente entender que a informação é a nossa melhor arma. E é por isso que a gente vai trazer esse assunto e desmistificar essa palavrinha que tem gente que tem até medo de falar. Então, vem com a gente. Nosso Confia Mulher já está no ar, começando com esse papo importantíssimo. A gente trazendo duas convidadas especiais, elas que têm o podcast Pode Falar de Câncer Sim. Por quê, gente? É importante falar desse assunto, é importante a gente discutir isso até para desmistificar. E aí, nada melhor do que trazer duas oncologistas clínicas que têm experiência de consultório e de papo bom também, né? Graziela Piló, bem-vinda. Obrigada, Cássia, pelo convite. É um prazer estar aqui nesse espaço tão importante, né, de acesso à informação. A gente adora falar de câncer, a gente precisa falar de câncer, porque é uma doença que ainda traz muita tristeza, traz muitas dúvidas, e a gente quer que o caminho desses pacientes seja mais leve. E a gente precisa trazer informação, né, informação segura, para que esse caminho realmente seja percorrido com mais leveza. Mariana, e como é que é essa experiência para vocês lá no podcast e tentando trazer esse assunto de uma forma mais leve e também informativa, porque informação é poder, né? Informação é poder, você já resumiu tudo, Cássia. Tudo aquilo que a gente não conhece, tudo aquilo que a gente não sabe se torna um problema. Então, a ideia do nosso consultório para a vida real aqui do podcast foi trazer um pouco dessa... Vamos tentar conversar de uma outra forma sobre o câncer, uma doença que você... Né, que as estatísticas, às vezes, não são tão favoráveis, que o número de pacientes, de diagnósticos cresce, e as pessoas não sabem ainda muita coisa a respeito da doença. Não sabem dos tratamentos, não sabem da evolução, de que hoje a possibilidade de cura é real para vários tipos de casos. Isso precisa ser colocado para todo mundo, essa informação precisa chegar. Então, o primeiro passo é falar sobre isso. Ô, Cássia, esse trabalho que as meninas fazem é tão impressionante, assim, e tão relevante para a vida das pessoas que passam por um câncer, porque eu estava contando para elas nos bastidores que eu passei por um momento com meu pai, que meu pai teve um câncer, e elas estavam me contando que, assim, a medicina evoluiu muito. Meu pai teve um câncer, um melanoma metastático, né? Metatático, que tem metástase em vários órgãos. E, de fato, assim, quando a gente tem o diagnóstico, você fala, ele tá com câncer, já teve metástase, tá em 6 órgãos. O que você pensa? Vai morrer, né? As pessoas pensam isso. Então, a gente precisa debater esse tema para desmistificar isso. Hoje, a medicina evoluiu bastante. Elas estavam me contando, se meu pai tivesse tido esse mesmo câncer em 2014, ele, de fato, teria morrido, porque não tinha tratamento. E ele teve em 2019, 5 anos depois, e hoje ele está curado. Então, a gente precisa falar desse assunto, desmistificar, e isso precisa deixar de ser um tabu o mais rápido possível. E como vocês falaram, né, gente, além de ter muito tabu, a gente precisa de ter as informações, porque eu acredito, né, não sou médica, mas quanto antes a gente tem a informação, né, maior a chance de êxito, melhor o tratamento, né. A gente sempre tem algum caso, né, que é próximo, né? Eu estava contando isso para as meninas também. Eu também tive o caso de uma amiga muito próxima que ela sentiu o nódulo e ela, como ela era muito nova, os médicos falaram isso não é nada. Então, a gente precisa de falar sobre isso também, porque não é uma doença que aparece só com pessoas, né, com idade mais avançada e tal. Então, a gente tem que, eu acredito que seja o melhor tratamento seja essa prevenção, né? E isso acontece, esse tabu do diagnóstico, tabu do tratamento, tabu de falar da doença vem do nome, né? A Cássia já colocou aqui, as pessoas não querem falar câncer, muitas pessoas têm medo de atrair a doença ao falar dela. Então, é o CA, é aquela doença... a palavra não dita, é aquela coisa velada,
pelo receio, pelo medo de que aquilo possa trazer. E aí a gente tem que começar a falar e trazer, é um desafio para os médicos, a medicina, a formação médica, ainda tem a oncologia como uma área mais relegada às especializações, então não é de senso comum, não são informações de senso comum o que é feito dentro da oncologia. Então, daí se percebe o desafio que a gente tem ao falar sobre isso, né, para todo mundo. Agora, eu quero ir para as ruas. Será que nas ruas também a gente vai perceber esse tabu? Gente, quando se fala em câncer, ainda existe esse estigma que dificulta a conversa aberta sobre o assunto? E você aí, ó, já enfrentou esse tabu pessoalmente ou com algum membro da família ou entre amigos próximos? Vamos para as ruas saber disso. Quando a gente se fala de câncer, você acha que tem alguma coisa que trava as pessoas a falar sobre isso, a falar sobre esse tema? Você acha que é um tabu na sociedade de hoje? Olha, no mundo de hoje, infelizmente, as pessoas pegam muito as doenças e levam muito para o sentimental. Muitas pessoas já morreram, perderam pessoas por causa disso. Temos um avô que morreu por causa de sangue, eu tenho mais 3 tias que têm tanto de mama quanto agora de útero. Então, assim, para muita gente é um tabu quebrado que a gente tenta falar para as pessoas até mesmo fazerem o tratamento, mas muita gente não leva em consideração por medo que a sociedade possa falar. Eu creio que é um assunto que tem de ser falado porque é questão de saúde. Saúde é vida, saúde é necessário para a pessoa ter um bom desempenho, ter uma alegria, que a saúde traz alegria para o povo brasileiro. Assim, quando a pessoa descobre, é praticamente só para familiares, tem sim. É uma doença que tem poucos recursos, né, para essa doença, então as pessoas temem mesmo. No caso, minha mãe teve um câncer de mama em 2013 e descobriu no início um mioma agressivo, mas ela começou o tratamento e agora o tratamento se prolongou por 10 anos, por precaução, avanço da medicina, né? Que antes era assim, que eles dobraram esse tempo para não ter possibilidade de voltar. E até então ela se recuperou bem e mantém curado. Infelizmente, essa doença, meu pai morreu com essa doença, o câncer de pulmão, mas também ele fuma há muitos anos. É uma doença que causa muito sofrimento para a pessoa em especial, para o ciclo dela, filhos, esposa, o ciclo de família principalmente, causa muita dor, muito sofrimento para todos. Então, menina. Olha que Você viu interessante. isso? As pessoas não falam, mesmo a gente, né? Essa não, doença. não você falam câncer, eles falam aquela doença. Aquela doença. E é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, né? O diagnóstico é importante, a gente precisa conversar quando a gente tem um diagnóstico, inclusive com os familiares, gente. Por quê? Isso faz diferença na vida de quem está perto. Então, tem muitos pacientes que às vezes a gente atende no consultório que não sabem dizer sobre história familiar e que é importante, porque às vezes tem um caráter genético também, tem uma hereditariedade. Então, a gente pergunta assim, tem alguém na família para a gente conseguir organizar a linha de pensamento e tratamento? Não, não tem. E às vezes o paciente está lá na frente do tratamento e aí descobre, olha, eu tinha uma tia, uma prima, várias pessoas da família com o mesmo tipo de tumor e que simplesmente nem conversaram. É a questão da informação, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 5 pessoas no mundo vão desenvolver câncer. O INCA, o Instituto Nacional do Câncer, estima que o Brasil terá cerca de 704 mil novos casos de câncer por ano até 2025, sendo mama e próstata continuando os mais comuns. Ou seja, é preciso tocar nessa palavrinha sim, porque quando você não fala, parece que você fecha os olhos até para a necessidade do exame, para a necessidade de procurar saber histórico familiar, né, Mariana? Com certeza. E essa informação de prevenção, que parece tá no senso todo, eu sei o que eu tenho que fazer, atividade física, comer bem, essa receita de bolo que às vezes parece fácil, por que não é executada? Porque muito não é dito, inclusive da forma que tem que ser feito, de como isso pode ser praticado no nosso dia a dia, exercitado mesmo no nosso dia a dia, para evitar. E as estratégias de rastrear, de procurar diagnosticar o câncer na sua forma mais inicial. A Nath começou levantando essa questão. O paciente jovem, muitas vezes, ele chega para uma consulta e manifesta sintomas, manifesta sinais que nem sempre são investigados, porque ele é jovem, porque ele está numa vida, está no momento de trabalho, está numa questão ali que não é tão levada em consideração. Isso precisa melhorar, então até do ponto de vista médico também. Ô, gente, e uma pergunta, assim, uma curiosidade que me bateu aqui agora, porque muito se fala da causa, né? E aí, eu até, por esse
histórico que eu tive com meu pai, assim, existe uma causa? Claro que tem umas coisas que são óbvias. As pessoas que fumam muito, a propensão maior de ter um câncer de pulmão. Mas tem alguma coisa, assim, que a gente possa entender hoje, depois desse avanço aí da medicina, que causa o câncer? Ou essa pergunta nem cabe? Não, cabem algumas respostas. Essa é uma pergunta super comum, inclusive. Tem amiga minha que fala, gente, eu acho que câncer tá na água, porque tá todo mundo que a gente conhece tem, né, assim, tem alguém com uma história de câncer. E tem vários fatores, né? Então, a Mariana falou já, né? Você acabou de falar do cigarro, a gente tem os hábitos de vida, a gente sabe que tem alguns tipos de comida que podem aumentar a chance, né, das nossas células sofrerem mutações, né, que são alterações nas células que vão gerar o tumor. Então, tem alimentação, outros hábitos de vida, o sedentarismo, cigarro, fatores genéticos, né? Tem gente que às vezes tem uma vida certinha, mas tem uma carga genética que por si só vai aumentar as chances desse tumor aparecer. Então, tem inúmeras causas. Entendi. E aí tem uma outra questão, gente, que a gente vai discutir aqui o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque fala-se muito o seguinte, nos últimos anos aumentou muito a incidência de câncer. Aumentou a incidência, ou seja, mais pessoas estão tendo câncer ou mais pessoas estão sendo diagnosticadas por causa do avanço da medicina? Eu acho que são as duas coisas. E essas informações, não só da Mariana, mas da ciência, do que a gente tem de resposta até agora, Cássia, obviamente, nós vivemos numa sociedade em que os hábitos de vida mudaram bastante. O nosso consumo de gorduras, em geral, ele é muito maior, de produtos industrializados, processados, ou seja, a gente deixou de comer ao longo dos anos produtos in natura, naturais, pelo saquinho, pelo que é fechadinho e prático do supermercado. E a gente tem que lembrar que tudo isso vem com conservantes, com químicos adicionados e que, com certeza, devem ter suas repercussões no nosso organismo como um todo. Então, os hábitos de vida e cada vez mais o sedentarismo, as pessoas, a falta de tempo, a correria, eu não tenho tempo, a prática de exercício físico ficou cada vez mais relegada a um segundo plano. E os hábitos, um consumo de carne bastante, pela Organização Mundial de Saúde, até respondendo a pergunta anterior da Bruna, recomenda-se, Bruna, que seja em média 400 gramas de carne por semana, para evitar ter câncer. Olha que é muito pouco se você pensar para ser dividido ao longo dos 7 dias. Então, hábitos de vida têm feito com que a população tenha mais fatores de risco para desenvolver câncer. Ao mesmo tempo que nós vivemos numa era digital e que, felizmente, o acesso ao diagnóstico ele se tornou mais fácil em todas as esferas para todo mundo. E isso fez com que a gente descobrisse tumores muito mais precocemente, muito mais cedo. Eu tenho a colonoscopia hoje, um exame extremamente execuível, né, fácil de ser realizado e que as pessoas fazem, diagnosticam o pólipo, a doença, às vezes, pré-maligna do câncer de intestino e evita que aquilo ali se desenvolva num câncer. Eu acho que não é nem só o acesso, eu acho que são os próprios exames que melhoraram também, bastante. Né? Acho que tem as duas coisas. Então, tem aumento de incidência, eu acho que tem também o aumento do diagnóstico. Antigamente, as pessoas morriam e a gente não sabia nem por quê. E uma outra causa interessante aqui, só de pontuar, é o próprio envelhecimento da população. Se você viver até os 100 anos, a chance de que as suas células passem por transformações e isso possa gerar um câncer aumenta drasticamente. O próprio envelhecimento da população traz isso. Certo. Agora, gente, vamos falar a gente está falando aqui da questão da informação e da prevenção. Eu já queria voltar para as ruas. Eu quero saber, porque vocês já perguntaram aqui o que causa, o que a gente faz para prevenir. E a turma das ruas, hein? Você adota medidas de prevenção na sua vida cotidiana, como hábitos e exames regulares? Já descobriu alguma condição de saúde que foi diagnosticada precocemente porque você estava observando? Você procura informações confiáveis para monitorar a sua saúde? Vamos conferir. Você adota essa medida de prevenção e tratamento sobre o câncer na sua vida cotidiana? Sim, eu tenho muito medo, porque como a gente já tem esse pedaço, né, na família que tem, o meu medo maior é de ter, principalmente de mama, que é uma coisa que para nós mulheres é o que mais atinge. Eu me cuido bastante, estou sempre atenta, porque o melhor tratamento é a prevenção, né? A prevenção é a melhor saída. Eu me cuido sim. Infelizmente eu tenho problemas respiratórios, mas isso é derivado da genética, né? Quem tem já nasce. Mas no geral eu me cuido e estou em boa saúde sim. A gente faz sempre, todo ano, uma bateria de exame, porque é necessário. Eu faço todo ano preventivo
todo ano. E se aparece qualquer tipo de probleminha, eu vou ao médico para ver o que é. Faço check-up anualmente. Você já descobriu alguma, falando num quesito geral agora, você já descobriu algum problema de saúde por conta de exames de prevenção nesse caso? Sim, glicose alterada, colesterol e pressão arterial. Foi mediante o exame que eu descobri. Foi em decorrência de um exame de prevenção, que eu estava gripada, que foi descoberto que eu estava no primeiro crise de asma. A partir daí, não teve mais correção. A chave realmente no câncer é prevenção, né, gente? É óbvio que os tratamentos melhoraram muito atualmente, então a gente tem mesmo para doenças avançadas, igual foi dito aqui mais cedo, a gente tem tratamento às vezes com intenção curativa, mas a grande chance que o paciente tem é quando a gente descobre uma doença na fase inicial. E o que a gente tem que lembrar, que é muito importante não só para câncer, mas para outras doenças, usualmente nas fases iniciais não tem muito sintoma. Então, se a gente for esperar os sintomas aparecerem para procurar um médico, para procurar ajuda, muitas vezes essa doença já caminhou, né? Isso acontece inclusive no diabetes. Então, quando você está com uma glicose lá um pouquinho aumentada, de 150, de 200, você vive a vida normalmente, né? Para pressão alta também acontece isso, e para o câncer mais uma vez. Então, a prevenção é muito importante, precisa procurar um médico, precisa fazer os exames, não é sair fazendo exame à torta e à direita, não, né? Tem gente que chega no médico e fala, pode fazer todos os exames que você quiser. Aí tira 15 tubinhos de sangue. Não é isso, né? Existem protocolos, existem padrões a serem seguidos, né? Pra gente não também sair desesperando a população e fazendo exame que não precisa. Agora, é importante a gente lembrar que 90% dos casos de câncer, quando diagnosticados precocemente, tem chance de uma cura e de uma remissão, né? É interessante o ouvinte colocar que é uma doença, que tem muito temor, que tem muito medo, porque talvez ainda esteja ligado em como era tratado e como era visto o câncer na década de 80, na década de 90, em que realmente as possibilidades de tratamento eram muito restritas, não tinha tantas opções, não tinham tantas opções de tratamento. O que é bastante diferente hoje, em 2023, e Bruna colocou aqui da história pessoal do pai, que no passar de 5 anos, a história poderia ter sido muito diferente. Então, existem várias opções de tratamento, as chances de cura são realmente muito altas quando descoberto inicialmente, e mesmo em algumas situações, para deixar a Bruna feliz, em que o paciente tem a descoberta do câncer num estágio mais avançado, felizmente, em alguns cenários, a gente realmente tem finais felizes, muito bacanas e de histórias de superação que trazem a cura, apesar desse diagnóstico inicial, né, desafiador. Ô meninas, mas até assim, a nível de informação aqui, você falou sobre, muitas vezes não tem os sintomas, mas tem alguns sintomas que vocês podem falar assim, de uma forma geral, que as pessoas podem prestar atenção e investigar, assim, para a gente poder estar com isso atento? Isso depende muito da localização do tumor. Então, por exemplo, assim, cada tumor tem seus sinais iniciais. Então, por exemplo, assim, mama, você pode palpar um carocinho, você pode ter dor na mama, às vezes o mamilo inverte, ou sai secreção pelo mamilo, ou você tem uma vermelhidão na mama. São sinais que podem ser iniciais. Por exemplo, câncer de pulmão, você pode ter uma tosse mais persistente, então você acha que era uma infecção, mas essa infecção já está aí 1, 2 meses, não melhorou. Então, vai depender de onde que é a localização inicial. No geral, quando a gente não está falando de casos iniciais, a gente está falando de doenças que podem estar um pouquinho mais avançadas, a gente tem um paciente que às vezes perde peso sem saber o motivo, então não é intencional a perda de peso, ou perde o apetite. Fala, nossa, hoje parecendo que, sabe, quando você tá gripada, assim, que você fica, a pessoa te oferece a melhor comida, a comida que você mais gosta, você fala, eu não tô querendo comer. Então, tem esses sinais. Às vezes a gente pega o paciente no consultório que perdeu 10 quilos, 15 quilos sem saber. E aí, na investigação, pode ser um tumor. Pode, né, gente? Não é todo mundo que tá perdendo peso de uma forma não intencional que vai ter um tumor avançado, mas é um dos sinais. Mas, em geral, os sinais iniciais vão depender de onde é a localização, né? Agora, gente, vamos falar de uma outra coisa que eu acho importantíssimo, que é buscar informação confiável. Hoje em dia, o Dr. Google traz ali diagnóstico para tudo. Você Google e Yahoo, né? Tem os dois. Exatamente. E agora também a gente já está contando aí com o ChatGPT e tudo mais. Para vocês, qual local, qual canal vocês indicariam para informações confiáveis a respeito do câncer?
Hoje a internet, ela tem bons sites de busca de informações aí, e que é muito interessante que o Google tem as suas informações confiáveis. A gente está brincando aqui do Dr. Google. O que acontece é que ali dentro estão misturadas várias informações, e é difícil fazer essa varredura do que realmente é importante. O INCA, você citou várias coisas do INCA aqui, é um site de busca que tem muita informação de qualidade, geralmente estatísticas bastante confiáveis, que tem estrutura para poder pelo menos nortear os pacientes em relação ao que está acontecendo com a saúde dele. E eu acho que o médico, cada paciente que está ali, a informação mais contundente vem do seu médico, vem daquela pessoa que você confia para estar ali, para poder dividir o que está acontecendo com a sua saúde, e que ele possa te empoderar dessas informações, seja conversando diretamente ou te direcionando para esses sites que têm as respostas. Isso é um papel nosso, do ponto de vista de informação. O paciente bem informado, Cássia, eu acredito que o paciente bem informado, ele colabora de forma importante para o tratamento. Não existe nada que a gente faça, e vamos pensar no nosso dia a dia, em que a gente não seja capaz de entender o processo e que a gente vai executar bem. Se você não sabe bem o que está acontecendo com você, se você não entendeu qual que é a dinâmica da sua doença, não entendeu o estágio da doença, não entendeu os exames que precisam ser feitos, como é que você vai contribuir para a sua cura? É muito difícil. Então, parte do processo nasce desse empoderamento, inclusive é um dos objetivos do nosso podcast, empoderar as pessoas de conhecimento, trazer de uma forma acessível, numa linguagem acessível, esse debate. Tá lá, tá disponível em plataformas de streaming. Para quê? Para que você possa acessar, compartilhar com quem você acha que está passando por aquele momento desafiador, e a pessoa se enxergar ali dentro, e a pessoa conseguir colocar num espelho aquilo que ela está vivenciando. E o médico, e aí eu digo para todos os colegas, é nosso papel disseminar isso, como de uma forma geral, para que lá, assim, nesse debate do consultório, até porque, vou contar uma coisa aqui, cada paciente é único. Cada doença é única. Então, não existe plataforma digital que consiga colocar todo mundo numa caixinha. Isso deve ser individualizado. Então, a resposta para essa pergunta, do meu ponto de vista, está na relação médico-paciente. E, a partir dali, um bom caminho para o Google ou para qualquer lugar de que ele for buscar informação. Pode falar, Bruna. Ô, meninas, não, e aqui, até porque quando a gente foi pesquisar sobre o assunto, né, sobre o assunto câncer, e aí o nosso programa, ele é um programa feito para mulheres, que tem muitos homens que assistem também, mas ele é basicamente feito para mulheres, e um dado que a gente encontra de uma forma muito ampla, assim, no Google, é o fato de que 70% das mulheres com câncer são abandonadas pelos seus parceiros. Então, e esse é um dado aqui, ó, de uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Mastologia, divulgada em abril de 2023, então é um dado super recente. O que vocês veem isso acontecendo? Isso acontece com os pacientes, com as pacientes de vocês? Muito. Uma estatística infeliz, mas real. A gente vê muito no consultório, né, Mari? As maiores dificuldades, Bruna, eu acho que nós estamos falando para um público, na sua maioria, mulher, e vai entender. Quantas mulheres aqui estão lá no seu dia a dia, estão agora, às vezes, ouvindo, estão lá cozinhando para o filho, levando criança na escola, buscando criança na escola, tendo que pensar no trabalho do dia seguinte, pensando que ela tem que se arrumar, porque ela precisa ficar bem com ela mesma, que ela precisa fazer atividade física, ela precisa comer bem. Quantos pratinhos essa mulher está equilibrando? E aí vem uma doença, depois que ela está equilibrando todos esses pratinhos, que muitas vezes vai trazer o desafio dela se reconhecer, porque às vezes são doenças que às vezes trazem alterações no corpo, então ela tem que se reconhecer naquele corpo de novo. Tratamentos que às vezes fazem com que a vaidade dela seja colocada em cache. Às vezes ela perde o cabelo, às vezes a pele fica diferente. E todos nós aqui sabemos que isso impacta na nossa qualidade de vida. Então, naquele momento, equilibrar mais um pratinho que um relacionamento parece um desafio ainda maior. E aí, se a gente não tem um parceiro, uma parceira, e aí eu digo relacionamentos no geral, que trazem essa reflexão para um outro nível de parceria, de ajuda, de acompanhamento, literalmente, essa relação vai ficar balançada com certeza pelas duas partes. Por quem está passando pela doença e por quem está do outro lado. Então, a gente não pode culpar nenhum e outro, mas essa estatística de abandono, ela reflete uma dificuldade dos casais, de uma maneira geral, homem, mulher com mulher, não existe isso, para desafiar de uma doença que é cheia de tabus, que é cheia de conflitos e que a sociedade ainda não é capaz de lidar de forma natural.
E aí, gente, vem uma outra questão também. Voltando ainda para esse ponto, você ia falar alguma coisa, Bruna? Não, eu ia só, assim, até porque, assim, eu entendo isso que a Mariana falou, concordo, mas a gente não vê acontecendo tanto quando é o contrário. Não, quando não é Grazi, quando é a mulher que tá cuidando do homem. Mas você sabe que eu acho que também tem uma questão cultural da mulher tá nesse papel de cuidadora, assumir né? os cuidados com tudo. Você assume os cuidados com a casa, os cuidados com os filhos, os cuidados, né, no trabalho, com tudo, né, na sua própria a parte física. E aí, quando é o marido ou quando é o parceiro, que é o doente, ela tá nesse papel que já lhe cabe. É natural pra que é ela. natural. E para o homem, graças a Deus que hoje a gente tem melhorado isso, né? A gente vê os homens, por exemplo, na parte de paternidade, os homens assumindo o papel, que antigamente a gente não via assumindo, né? Então, acho que os homens estão chegando nessa função de cuidador também. Mas ainda tem muito esse lugar estruturado. Então, a mulher participa muito mais como cuidadora do que o contrário. E a gente luta todos os dias para que isso não Eu acho que para ela, quando é o parceiro, a parceira que desenvolve alguma questão e ela precisa cuidar, é mais um pratinho. Já é a função, né? Já tá na função, já é mais um função. prato para ela Gente, equilibrar. tem casos de mulheres que já são separadas dos parceiros. Quando o Muitas. parceiro descobre uma doença, a mulher volta para cuidar, né? Sim, Exatamente. Sim, e isso não é pouco comum. É bem comum. Pois é, agora vamos trazer uma outra coisa. Internet sempre tem aquelas coisas, soluções milagrosas. E aí, gente, entra tratamento alternativo, entram coisas que podem colocar a vida das pessoas em perigo, e é uma coisa que a gente tem visto muito hoje em dia. Então, não acredite em tudo que você lê ou vê na internet. Não é porque está na internet que é verdade. Com certeza. Então, quero saber da turma e das ruas também. Você já considerou usar tratamentos alternativos de saúde, produtos duvidosos que encontrou na internet que prometiam resolver o problema da sua saúde? Em cenário aí de problemas, você confiaria em produtos ou tratamentos que foram recomendados por desconhecidos? Vamos conferir. A gente está nesse âmbito da internet transmitir muita informação para a gente, mas nem sempre é uma informação verídica. Nesses tempos de pandemia também, você já considerou usar produtos ou tratamentos que você viu na internet? Para prevenção de saúde, sim, mas sempre com a consulta do meu cardiologista. Nunca usei de livre e espontânea vontade, não. Com certeza, muito, constantemente. Eu sou uma pessoa que eu estou constantemente consultando a internet, trabalho com a internet, tenho 2 filhos, e então eu procuro numa proporção grande, alta, informações. E geralmente eu me sinto bem atendida. É claro que eu não abro mão, né, do atendimento médico físico mesmo. Procuro saber pelas internet e por outras fontes. Qual que é as fontes? Médico, entendeu? Hoje a gente não pode desprezar a internet por achar que todo mundo leva notícia falsa. Sim, tem os charlatões, mas tem pessoas honestas, pessoas justas que faz um bom trabalho na internet. Olha, até aparece para mim na internet, mas eu não gosto. Porque assim, a internet tem muito fake. Então eu prefiro, se tem algum problema, eu procuro um médico e peço explicação. E eu sou de questionar, eu quero saber o que tem que fazer, como que faz para prevenir. Eu prefiro conversar com o médico mesmo. A gente olha tudo na internet, né? O ruim na internet é que se você for colocar qualquer coisa, se você estiver espirrando, eles vão falar que é alguma coisa e provavelmente, geralmente, é câncer. Tudo da internet é isso. Muitos medicamentos a gente procura na internet que a gente acha que não precisa de ir no médico, mas às vezes é até melhor ir porque pode até piorar ou alguma coisa assim. E aí, eu tô bem errada, mas gente, não façam isso. Você acha que em uma situação que você tivesse algum problema de saúde, uma situação hipotética, tá? Pelo amor de Deus. Se tivesse algum problema de saúde, você confiaria em produtos ou tratamentos recomendados por desconhecidos, seja pessoalmente ou na internet? Depende. Eu levo muito a parte natural. Ervas, chás, essas coisas, mas medicamento de pesado, não. Gente, medicamento pesado, medicamento pesado não, mas chá, suplementos, todo mundo. É o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia no consultório. E é importante a gente falar, toda doença traz essa mobilização. Então, você descobriu que um parente, que um amigo
tá com câncer ou qualquer outra doença, as pessoas querem ajudar de alguma forma. E às vezes esse ajudar é trazer alguma coisa. Olha, eu trouxe esse chazinho aqui pra você, vai acalmar, vai melhorar tal sintoma. Ah, tem esse remédiozinho aqui que o fulano usou. Nossa, mas ajudou demais ele parar de vomitar. Então eu acho que você devia tentar também. E a gente tem que lembrar que o que funciona para uma pessoa não necessariamente vai funcionar para você, né? Então tem muito, na oncologia tem muito isso, dessa difusão aí de informações que às vezes são truncadas. Eu já tive no consultório uma paciente que pagou R$500 em 3 pezinhos de pariri. Acho que era pariri na época, porque falaram com ela que pariri curava o câncer. E ela pagou R$500 lá nos pezinhos lá da planta para fazer um chá para melhorar. Então, tem gente que se aproveita dessa importância que a doença traz e vai tentar difundir e levar, às vezes, informação falsa, né? Já tive uma outra paciente que recebeu um chá, era uma paciente jovem tratando um câncer de pâncreas. Eu sempre conto essa história que foi tão emblemática. Ela, nova, tratando um tumor importante, recebeu um chá vindo da Amazônia. Uma vizinha trouxe. E a menina passou muito mal, ela foi internada com crise convulsiva, não tinha outro fator. Melhorou depois de uns dias de internação, mas por conta de um chá que ninguém sabia exatamente o que tinha, né? Então, tem que ter essa noção, assim, essa preocupação com o que a gente oferece para os pacientes, né? Porque às vezes interage com o tratamento, às vezes vai piorar, né, os resultados do tratamento que está sendo colocado, então tem que ter atenção. Eu ia te cortar um minuto aqui, que tem que ter uma diferença em relação também, né? Existe a crença em várias coisas, e a crença, a espiritualidade, essa questão envolvida, a fé, jamais vai ser questionada, porque isso eu acredito, inclusive, que alimenta mesmo, impulsiona muita gente, é força motriz, é força de vida, a crença, a fé num Deus, numa divindade. Algo maior, né? Algo maior. O que a gente coloca aqui, talvez a dificuldade que a gente tem no consultório e trazer isso para essa conversa, é como diferenciar essa crença, esse racional, inclusive do que é natural, do que eu posso utilizar, do que a medicina padrão oferece. A gente não exclui uma coisa para seguir a outra. Cada vez mais hoje a gente tenta incorporar. E aquilo que é possível de ser incorporado no tratamento, que já tem estudos, que a gente sabe que pode trazer benefício, vai ser acrescentado. O chazinho, com efeito, inclusive, calmante, vários estudos. O próprio efeito da espiritualidade, da crença numa divindade, em qualquer coisa que seja maior que a doença em si, que ele próprio traz efeitos maravilhosos para o tratamento, para os resultados finais. Mas então, a gente precisa chegar no consultório, né? Isso a gente precisa saber. Debater, né? Discutir mesmo. Para saber exatamente o que indicar, né, Mário? Não dá para sair pegando do vizinho. Gente, porque eu ia falar sobre a fé, né? O psicológico, né? Que conta muito, assim. O Alexandre, que é o pai da Bruna, para mim é o maior exemplo disso, assim, de como que a fé foi determinante para a cura dele e para como ele passou durante todo o tratamento, né? Que é não misturar mesmo, realmente, né? O que as pessoas aproveitam, né? Um momento de muita vulnerabilidade, né? E as pessoas, às vezes, a pessoa não é nem por maldade, né? Eu também não acho que é maldade, porque vai ajudar de alguma forma, né? E não tem a noção do quanto que aquilo ali vai impactar no tratamento. E você sabe que existem estatísticas aí, são dados de estudos já validados do impacto, do poder da fé. Não tenho dúvidas. É maravilhoso. Na oncologia, o principal, né, o nosso guideline, que é da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, lançou esse ano um material fantástico de consulta para todo mundo, inclusive, mostrando que bacana que é e como que isso já foi mensurado, como que isso já foi calculado do efeito da espiritualidade, da crença, da fé em alguma coisa. E eu não digo só isso, não tem a ver com religião, mas em relação a crer para melhorar sintoma, para melhorar resultado, para até chegar no que a gente realmente quer, que é a cura. E outra coisa, né? A gente estava falando aqui de não encarar o processo da doença como um processo triste, de sofrimento, porque quando você entra, né, nesse círculo ali em que tudo é muito triste, você vai deprimindo a pessoa. Sem dúvida. E quando você encara esse processo, você olha, mais um desafio e a gente vai vencer, e aí você procura fazer as coisas que você gosta, ouvir uma música que você gosta, fazer uma viagem que seja pertinho ali, que você dê conta, fazer coisas que deem prazer para essa pessoa. Eu acho que isso vai alimentar a vida também dentro dela. A gente sempre fala na jornada, porque
porque a gente não sabe qual que é o fim. Ninguém sabe, né? Às vezes a gente tem doenças muito simples, que a pessoa morre, e doenças muito graves, que a pessoa tá aí vivendo, né? É um sobrevivente aí de uma doença importante. Mas a gente precisa fazer com que essa jornada seja leve. Então, não é esperar chegar no dia da cura para eu voltar a viver. Então, vamos viajar. Dá para fazer algo mais que é muito importante para essa pessoa, que seja um resgate da espiritualidade, que seja relacionamentos. Então, a gente precisa lembrar para a pessoa disso. A gente costuma dizer muito no consultório que tem muitas famílias velando o paciente vivo. Porque ele tem uma doença muito grave, vai morrer da doença. Às vezes, ele vai morrer daí a 5 anos. E aí, você passa 5 anos naquele processo a pessoa fica confinada no quarto, a pessoa não pode fazer nada, casa, tá morrendo. né? Gente, vamos viver, né? Enquanto a vida, a esperança, e a gente precisa... E sabe de onde veio esse debate interessante? E aí aqui, né, a gente conversando um pouquinho sobre maternidade, se a gente pensar, há um tempo atrás, as mães, e possivelmente muitas mães, era bem comum que as mães, num processo natural, deixassem o trabalho e focassem exclusivamente no cuidado dos filhos. E a partir de agora, a gente tem visto cada vez mais um movimento de mães que trabalham, que cuidam dos filhos, que cuidam de mais um monte de coisa. E a gente passou a normalizar muita coisa a partir dessa conversa de maternidade. Hoje é comum uma mãe falar, poxa, eu trabalhei 8 horas, tive que trabalhar, às vezes só sustento a casa, deixei meu filho na escola e tá tudo bem, e vou equilibrar o prato e vou ser uma boa mãe, e vou tentar fazer o que é possível ali. E com a doença, a gente tenta trazer um pouco com o câncer. Eu acho que um dos objetivos maiores que Graziela e eu pensamos nesse podcast foi talvez isso mesmo. Olha, vamos viver, porque a partir do momento que você escolhe viver um dia de cada vez, entendendo a sua doença, entendendo como você pode fazer a sua rotina ficar melhor, como você pode melhorar você mesmo e o seu entorno, resgatar relacionamentos ou não, finalizar relacionamentos que às vezes são tóxicos e que você não precisa. Quem sabe isso não é realmente um impulso para uma nova vivência, para uma nova vida, e isso vai te fazer ser um ser humano melhor dali para frente, porque você vai conseguir enxergar um monte de coisas de forma diferente, assim como acontece com muitas pessoas no momento da maternidade, que é um universo que se descortina ali pra gente. E só fechando esse assunto, gente, de espiritualidade, né? Hoje, cada vez mais, as empresas estão entendendo que elas precisam falar sobre espiritualidade, não é falar sobre religião. E eu acho que isso precisa também ser um assunto que precisa ser mais normalizado na comunidade médica também, né? Porque os médicos precisam de falar sobre isso também, sobre como isso é importante, como isso para a pessoa ali é o psicológico que vai contar, né? E que muitas vezes também as pessoas... Eu vejo que muitos médicos não gostam de falar sobre isso porque não tem ali o que a Grazi falou. A gente não sabe o depois, a gente não sabe. Mas e o agora? E como que essa fé está alimentando? E o que isso está trazendo? Então, eu acho que é muito importante a gente normalizar isso também, falar sobre isso. Porque até as empresas já estão entendendo que esse é um pilar super importante para a gente poder falar para o bem-estar dos colaboradores, bem-estar da liderança, para o bem-estar da empresa como um todo, para o bem-estar das pessoas, né? Eu tenho um exemplo na minha casa, né, do meu pai, que se curou pela fé. Eu tenho plena consciência que ele se curou pela fé, claro, pelo tratamento oncológico que ele fez, imunoterapia, radioterapia, mas ele era uma pessoa de muita fé. Eu estava contando para as meninas nos bastidores que ele tinha certeza absoluta que ele não ia morrer, e ele tinha um diagnóstico de muito sério. E eu tava contando que as pessoas ligavam para ele, as pessoas da família ligavam pro meu pai para se lamentar. E meu pai ficava acolhendo as pessoas, falando, não, Gui, fica tranquilo, eu não vou morrer, tá tudo bem, eu tenho certeza que eu vou ficar bem e tal. Então, a fé, eu acho que ela faz processos químicos dentro do nosso corpo que também contribuem para a cura. Gente, para encerrar aqui o nosso papo, vamos falar de mitos e verdades? Eu adoro trazer essas coisas bem quadro, pontuais, né? assim, né? Mitos e verdades sobre o câncer e seus tratamentos. Vamos lá. O primeiro mito é que todo mundo que tem doença avançada vai morrer. Isso é mentira, né, gente? Até antigamente a gente tinha muito menos opção de tratamento. Muita gente com doença avançada realmente vinha a falecer do câncer, mas hoje isso não é verdade. Então, tem muita gente com doença avançada que se cura, sim, né? Tem mitos para todos os gostos.
Eu vou contar um aqui que o pessoal vive perguntando no consultório. O chá de dente de leão não cura câncer. Eu não sei se já chegaram para você, já perguntaram alguma vez. Dente de leão já curou câncer. E se você digitar no Google rapidamente, você vai descobrir que já foi uma planta. As pessoas levavam mesmo no consultório plantas para poder perguntar se cura o câncer. Colonoscopia não é um exame de tabu, como as pessoas imaginam. Colonoscopia não tira a virgindade de ninguém, pelo amor de Deus. A colonoscopia é um exame médico com sedação e que tem uma importância extremamente relevante para poder diagnosticar doenças iniciais que podem virar um câncer, como pólipos. No caso do câncer de mama, há um tempo atrás era muito mito a questão do desodorante, se podia usar desodorante, se não podia usar desodorante aerosol. Câncer, exato, a gente não tem essa comprovação científica. Celular, ondas sonoras, que as pessoas também falavam, olha, ainda está em estudo, não tem uma evidência científica que, inclusive, que calcule a quantidade que isso possa ser utilizado. A gente sabe que, às vezes, pela radiação, até homens colocarem no bolso também já foi questionado, se isso traria algum impacto para a questão de produção, fertilidade e tudo mais. Não tem essa correlação. O melhor é evitar, né? A gente tem mas a gente de ficar com o celular, às vezes até dormindo com o celular perto, né? A gente Isso, não tem essa resposta. Mas uma outra tá coisa censurado. também, né, Mari, que o pessoal pergunta muito, paciente que está tratando, às vezes pode ter relação sexual. Então é uma pergunta, às vezes, meio velada no consultório. Posso transar? Mas está tratando? Não sei se é porque eles acham que passa. Então, não passa, tá, gente? Câncer não passa. E a pessoa que está em tratamento, se sentir confortável, pode sim manter relação sexual, né? Vai fazer um bem danado. Vai fazer um bem danado. Nem toda quimioterapia cai cabelo, tá? A maioria das quimioterapias, aliás, não cai. Pode deixar o fio frágil, o cabelo frágil, mas nem toda quimioterapia. Porque, inclusive, ainda existe assim, ó. Não, aquela que cai cabelo é mais forte. Essa exato. é a que mata tem o essa câncer, associação não. de se não caiu o cabelo, esse negócio não deve estar fazendo Funcionando, muito. Deve estar funcionando. Funciona, né? Exato. Cada um é de um jeito. E da alimentação aí, são vários mitos. A gente tem, né, a garrafada, são formulações que as pessoas até vendem isso, né, com o intuito de que isso pode curar o câncer. E vamos voltar na conversa do inicial aqui. O que cura o câncer é conversa, é prevenção, é rastrear e diagnosticar precoce. Então tá dado o recado, gente. Eu queria agradecer muito às doutoras Graziela Piló e Mariana Cunha por bater esse papo com a gente. E vão deixar aqui o podcast de vocês para a turma seguir, acompanhar e assistir tudinho. Isso mesmo. A gente tem um podcast que é o Pode Falar de Câncer, sim. Traz assuntos relevantes, né? Os bastidores que a gente costuma brincar da oncologia. Então, a gente fala sobre nutrição, atividade física, espiritualidade, sexo, né, libido durante o tratamento. Então, tem muito assunto interessante e que vai empoderar esses pacientes que estão nessa jornada aí do câncer. A ideia do podcast, não pode sem o né? POD, pode falar de câncer, sim, porque pode falar de câncer. A gente precisa falar de câncer para tentar melhorar essas estatísticas que a gente colocou aqui, para melhorar, para chegar a informação para quem? Para esses ouvintes, para esses assistentes. Que estão aqui, não só para eles próprios, mas eu brinco, a gente sempre conhece alguém, tem sempre uma história ao redor da gente que a gente pode ajudar. E como que a gente ajuda? Certamente não é velando, a gente já descobriu aqui hoje, mas é empoderando essa pessoa de informação, trazendo para ela luz. Olha, tem esse episódio, tá lá, a gente está discutindo sobre o câncer de intestino, chamamos uma especialista para falar do que é a doença, como que ela se apresenta. Não é só igual a famosa da internet, tem outras pessoas que têm outros diagnósticos que são diferentes e que vão ter outras formas de falar daquilo. Então, trazer informação de qualidade para que as pessoas estejam ali conscientes do que é o câncer, como a doença evolui, como ela se comporta, inclusive das sequelas dos tratamentos. Essa é a proposta do podcast, tentar colocar esse ambiente da oncologia, do câncer, de uma forma mais leve, num debate próximo desse que a gente teve aqui, bem mais descontraído para as pessoas se encontrarem lá. Gente, muito obrigada. Foi uma delícia bater esse papo. Meninas, a gente infelizmente acabou, né? Acabou, mas um papo muito importante, né? Então, as pessoas, quem estiver vendo esse programa, assistindo, ouvindo, passa para quem precisa, né? Para quem não precisa só ter pra quem conhecimento. tá passando, né? Mas para quem é da família, para as pessoas que estão em torno, né? Porque a gente precisa falar desse assunto. A gente pode falar de câncer, sim, né? É isso. A gente pode falar, é importante falar. E eu acho que tem aquela máxima, né? Que é assim, você só consegue combater o inimigo se você souber contra quem você tá lutando.
lutando. Perfeito. Então, para você combater, para você ajudar quem está passando por isso e também para você se cuidar, é preciso você conhecer. Então, vamos falar abertamente e sem falar com essa tristeza toda, né? Falar com leveza e dar a mão para quem está precisando. Gente, muito obrigada. Obrigada a você também que acompanhou com a gente e até o nosso próximo Confia Mulher. Tchau, tchau. Obrigada.